Muito boa noite, pessoal. Que honra estarmos aqui mais uma vez para esse megaulão. Hoje é segunda-feira. E dia de segunda-feira você já sabe o que é que tem por aqui. Dia de segunda-feira é dia de aula. É dia de estudar, né? Cara, eu dei uma repaginada legal aqui para o áudio ficar legal, para o visual ficar legal, ficar melhor, né? Nós conseguimos configurar toda a máquina, todo o equipamento, graças a Deus, deu uma configuração legal, pô, legal. Eu quero aproveitar, quero mandar um feliz aniversário para o Breno. Que Papai do Céu te abençoe, tio, cada vez mais, derrame muitas bênçãos sobre sua vida, te abençoe mais e mais e mais. É, e cara, eu vou lhe dizer, viu? Cada dia que passa, eu fico mais feliz, fico mais alegre, fico mais contente por tudo o que Deus vem fazendo nas nossas lives, nas nossas aulas. Rapaz, é coisa que acontece. Agora o Rasta falar com vocês nessa câmera aqui, o Rasta também fala com vocês agora nessa câmera aqui. Olha como vai as coisas mudando para essa e para essa aqui também. Imagine só o quanto nós estamos tentando investir em tudo para transmitir algo de qualidade para vocês, para transmitir algo essencial para vocês, para que tudo dê certo e para que vocês se sintam em casa. A realidade é essa. Hoje nós estamos com a programação base, a programação que nós passamos para vocês, para que vocês possam desenvolver, para que vocês possam estudar, tá? E não esquece, bota aí todo mundo, ó, parabéns para o Breno. Hoje é parabéns para o Breno, tá? Então é o seguinte, na vida nós começamos a aprender algumas coisas. É algo essencial que eu vi para é o que eu vi durante toda a minha carreira. E o seguinte, eu vejo muito estagiário focando muito e procurando saber muito do. Olha todo mundo desenha um feliz aniversário para o Breno. É o que eu desejei muito e vejo os estagiários focados em constante. Professor, eu quero aprender constante, eu quero saber mais sobre constante, eu quero entender como é que funciona as constantes. Por quê, professor? Porque eu tenho dificuldade. Só que assim, a constante, ela é algo complexo. É algo complexo. Por quê? Porque todas as vezes que nós observamos a questão de constante, de KV, de MA, de MAS, eu vejo que as pessoas elas entreva, né? Trava. Então, não é difícil. Deixa eu começar essa aula dizendo para vocês isso, para não lhe assustar. Não é difícil. Como assim, Rasta? Não é difícil. Por que não é difícil? Porque é questão de treinamento. Você precisa entender que cada paciente é paciente. Existe o processo de adaptação para você olhar para o paciente, identificar o biotipo dele, identificar se ele faz alguma atividade física ou qualquer coisa do tipo. E nessa vida, o que nos fortalece é justamente o fator de nós colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos. E aqui, quando eu dou aula para vocês, eu decidi fornecer material para vocês. Por que, Rasta, você quer dar um material para a gente? Entenda isso aqui, toda live do Rasta que for conteúdo de material, o material vai para vocês. Eu decidi fazer isso juntamente com toda a minha equipe, pegar o material, dar para vocês desenvolverem. Agora sim, tem que estudar. Não é só você chegar, olhar o material uma vez ou outra, é estudar. Ô Rasta,
E esse material, eu vou pagar alguma coisa por esse material? Não, você não vai pagar nada por esse material. O que você vai pagar é se tiver algum evento presencial, porque eu não tenho como colocar evento presencial gratuito. E teve o evento presencial agora que foi show de bola mesmo, Cris. Eu ia até soltar um pouquinho para você aqui, mas eu acredito que não vai dar. E também pelos e-books. Nós estamos lá com e-book diversos para vocês, tá certo? Mas vamos para o assunto que hoje a aula promete. Hoje a aula promete demais. Nós temos aqui falar de KV, de MAS e o que é o KV, o que é o MA, o que é o MAS, Rasta. Existe uma variedade de informações sobre isso, mas na realidade não é uma variedade de informações. O que existe sobre isso são diferentes componentes. Então você pode pegar componentes com uma potência maior, você pode pegar equipamentos com uma potência menor, você pode pegar variedades de equipamentos. Você primeiro tem que saber o equipamento que você está trabalhando, a potência que o equipamento lhe oferece. Em todo equipamento existe o KV separado. Agora, em alguns equipamentos existe o MA e o MAS. Esse MA vai representar o quê? Esse MAS vai representar o quê? E eu ainda vou mais além, porque existe, cara, equipamentos antigos que o MA é uma coisa e o S é outra. O S é a representação do tempo. E você fica intrigado. Por quê? Porque quando você observa todo o parâmetro dos equipamentos, você vai ver na evolução. Um exemplo, eu comecei com o sistema convencional, alcancei a calgadura, porque minha mãe é da época da radiologia das antigas, quem estava no evento presencial viu isso lá. E o que foi que eu vi na evolução da radiologia? E o equipamento ele vai evoluindo, mas para o exame sair bem feito, não depende só do equipamento, depende também do parâmetro que o técnico vai utilizar. Eu sempre digo, o defeito do exame não está no equipamento. O defeito do exame está entre o equipamento e o paciente, ou seja, quem está operando. Porque acontece muito erro, velho. Acontece muito erro mesmo das pessoas colocarem a constante errada e lançarem a culpa sobre o equipamento. Se você pegar um equipamento convencional e você entender de KV, MA e MAS, você vai fazer um excelente exame. Se você pegar um aparelho digital que lhe dá tudo na mão, mesmo lhe dando tudo na mão, você vai conseguir fazer um ótimo exame. Não depende do aparelho, depende de quem está operando, literalmente. Então vamos lá, para nós conseguirmos entender, desmistificar tudo isso daqui sobre KV e MAS. Agora eu preciso de sua atenção. E antes de eu precisar de sua atenção, eu te peço uma coisa, ó, manda essa live para o máximo de pessoas que você puder. Será que você consegue agora? Nós estamos com 150 pessoas em 10 minutos de live. Será que você consegue pegar e mandar para o máximo de pessoas que você puder? Será que você consegue? Será que você consegue chegar lá e mandar para o máximo de pessoas que você puder, para elas desenvolver, para ela pegar e assistir a aula? E aí, será? E aí, vamos lá? Mandar para o máximo de pessoas? Bora lá. Manda para o máximo de pessoas que você puder para desenvolver e vamos para a aula. O primeiro ponto que eu botei slide para a gente seguir passo a passo, tá certo? E vocês obterem. Então, eu estou tentando fazer o máximo do seguinte, eu pegar as minhas aulas, eu utilizar bastante slide, e olha que eu não gosto, gente, eu não gosto mesmo. Quem foi meu aluno sabe que eu não gosto de slide. Então, o meu objetivo é usar bastante slide
para vocês terem acesso a esse slide. Então, Rasta, eu tô assistindo a sua aula, eu vou ter acesso ao slide? Vai. Não, Camila? Porque fica bom demais. Fica bom demais vocês terem o material do Rasta durante a aula. Não é um material comum, é um material resumido, mas que você vai levar para a vida toda. Então, a partir de hoje, olha o que eu estou lhe dizendo. A partir de hoje, nossa live é só dia de segunda-feira. A partir de hoje, todas as nossas aulas, todas entre aspas, porque tem aula que é aula prática aqui, e eu não vou conseguir pegar e levar o slide, né? Porque nós estaremos observando no 3D, observando alguns pontos bem diferentes para você entender. Mas todas as nossas aulas teóricas vai ter slide. Agora o slide é só para quem assiste a live. Hoje, Micaela tá entrando aí, já tá ciente também, porque esse pessoal perguntar, né, Mi? Hoje eu vou liberar o slide para todo mundo. Chegar lá no grupo, vou liberar o slide para todo mundo. Mas a partir da aula que vem, o slide é só para quem assiste as aulas. Assistiu a aula, vai levar o slide, vai levar o certificado continua sendo restrito, mas eu vou pegar no pé de vocês, porque o meu objetivo é gerar crescimento. E se eu quero gerar crescimento, eu tenho que gerar metodologias para crescer. Então não é assim, você simplesmente chegou na aula, não assiste a aula, entra e sai. Não, eu quero desenvolver vocês, eu quero preparar vocês para o mercado de trabalho. Eu digo sempre nas minhas aulas, todos os meus alunos têm a obrigação de ser melhor do que eu. Todos os meus alunos têm a obrigação de ser melhor do que eu. Então não é assim, chegou, tá pensando que é mãe Chica, mãe Joana, não. Todos os meus alunos eu quero que seja melhor do que eu. Eu não aceito aluno meu não ser melhor do que eu, tá certo? Então vamos para a aula, porque nós vamos desenvolver muitas coisas aqui, tem muita coisa para acontecer e tem muita coisa boa aqui nesse slide mesmo que eu vou passar para vocês. Agora, será que vocês estão com Rasta? Coloca aí no comentário, colado com Rasta, e vamos começar essa aula, porque hoje tá que tá, velho. Hoje promete. Então vamos para lá, porque hoje tem assunto para dar e vender, como diz o povo. E eu espero de verdade que vocês desenvolvam, eu espero de verdade que essa aula aqui gere crescimento para vocês e gere potencialização para vocês, crescimento, né? Crescimento que é o nosso foco total. Vamos lá para o nosso primeiro ponto. Então, a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: existem 3 pontos que nós vamos tocar aqui nessa noite. Tem o KV, que é a quilovoltagem, como vocês estão vendo aí no slide. Tem o MA, que é a miliamperagem. E tem o S, que é referente ao tempo. Todas as vezes que você determina o KV, você está dizendo para a ampola: eu preciso que a estrutura tal seja penetrada. Por quê? Porque o KV, ele significa isso. O KV, ele significa o poder de penetração. Então, quanto maior o KV eu colocar, maior será o interesse da minha penetração. Lá ele. Então, vamos lá. A região pélvica é uma região densa. Então, eu preciso de um poder de penetração maior. A região abdominal é uma região que é densa, mas não é tão densa, porque ali tem mais tecido mole, e o que eu vou ver são alças intestinais, que é o que nós vamos falar daqui a pouco, no exemplo que eu vou soltar para vocês. Mas eu preciso ter esse discernimento de que local eu vou precisar de um poder de penetração maior e de qual local eu vou precisar de um poder de penetração menor. O KV, ele vai controlar justamente essa qualidade da radiação. Já a miliamperagem, ela vai ter esse controle da quantidade de elétrons. É mais ou menos assim. Vamos lá. A estrutura da mão
eu preciso de 41 de kV. Então, eu sei que o meu poder de penetração não é tão alto, é um pouco reduzido. Agora, para ter essa penetração, qual é a quantidade que eu vou precisar de kV para ou de MAS, de elétrons, melhor dizendo, para essa região? Qual é a quantidade? Depois que eu defino a quantidade, eu vou definir o tempo. Quanto tempo eu vou durar para penetrar essa região de interesse, a região que o médico está solicitando? Eu cito muito exemplo em todas as minhas aulas, quando eu falo sobre KV e MAS, eu cito muito exemplo da furadeira. Você tem a furadeira, e a furadeira, ela vai furar bloco, vai furar concreto, depende do potencial dela. É a mesma coisa do equipamento. A furadeira, para eu furar o bloco, eu preciso de uma intensidade. Para eu furar o concreto, eu preciso de outra intensidade. Quando você faz a mistura do KV, do MA e do tempo, você faz basicamente essa simbologia. Quanto tempo, quanto de poder, quanto de potência eu vou precisar para ultrapassar? Basicamente isso. Então, não tem necessidade de você expor o paciente desnecessariamente. Você tem que identificar a região de estudo, você tem que identificar aquilo que você vai fazer o raio-x para quê? Para que o médico consiga ver de qualidade. Porque o que você tem que prezar é pela qualidade do seu exame. O que você tem que prezar é pela qualidade, nitidez. Aí tem essa questão também, Alan, do foco fino e foco grosso, que está conjugado, que eu vou falar daqui a pouco, tá certo? Outro ponto que nós vamos falar também. O KV. Ô Rasta, o que é o KV? Como é que funciona o KV, de certa forma? Antes de eu falar sobre isso aqui, eu preciso que você entenda. Na sala de raio-x, existe a energia puxada da rua. Então, a energia vem da rua, passa pelo transformador, vai para a ampola. Na ampola, nós temos dois polos. Eu só preciso, sei que você sabe disso, mas eu só preciso fazer um reprise nisso aqui. Na ampola, nós temos dois polos, o cátodo e o ânodo. Quando o cátodo ele começa a produção, a ideia dele é enviar para o ânodo, só que atinge a placa de tungstênio e lá é produzido o raio-x, 99% calor, 1% radiação. Só que o que acontece? Esse 1% de radiação é 1% determinado. Você determinou para o aparelho, você chegou a bater um papo com o aparelho e disse assim, olha, eu tenho essa estrutura aqui que vai precisar dessa quantidade de poder de penetração, porque é uma região com mais densidade ou com menos densidade. Então, eu vou precisar disso aqui, ó. Vou precisar de 70, vou precisar de 40, vou precisar de 50, vou precisar de 72, seja lá a quantidade que for de KV que você vai determinar. Essa determinação, aí tem a definição, que é o que vocês estão lendo. Determina a energia do feixe, controla o poder de penetração. Antes de mais nada, eu preciso que você entenda uma coisa. Eu vou falar isso em MAS também. Se você puder, todas essas aulas de slide é necessário, é importante você ter um papel e uma caneta na mão, para você anotar, porque tudo isso daqui às vezes é complexo, mas são informações que vocês não podem deixar passar. Algo muito interessante que eu sempre falo com a galera é o seguinte, gente, pelo amor de Deus, não adianta você chegar para um paciente ectomorfo para fazer o raio-x de tórax dele e achar que o outro paciente que seja ectomorfo, que vai fazer o raio-x de tórax também, você vai utilizar o KV, dando a entender que a mesma estrutura, a mesma, como é que eu posso dizer, o mesmo corpo, o mesmo biotipo, não é o mesmo paciente. O paciente tem estilo de vida diferente. O paciente tem qualidade de vida diferente. Então, eu posso ter um ectomorfo
magro, ao estilo magro mesmo. Eu falei isso até na aula presencial. E eu tenho, vai para o YouTube essa aula depois. E esse material vai para vocês. Esse material da aula aqui vai todo para vocês. E eu tenho o paciente que é ectomorfo, mas faz prática de exercício físico. Aí você começa a variar, você começa a entender isso aqui. O meu paciente é ectomorfo, o outro paciente é ectomorfo. Eu vou fazer o tórax dos dois, mas de contrapartida, esse meu paciente que é ectomorfo, ele não tem prática de exercício físico, esse meu paciente que é ectomorfo, ele tem prática de exercício físico. Eu vou usar a mesma constante para os dois? Não. Claro, um exemplo, paciente que faz natação, ele tem a lateral muito maior, muito maior. Você vê que o ombro, as costas deles são maior, tá? Então, o que acontece? Você faz um ectomorfo, você pode botar, sei lá, 72 para ele. O outro ectomorfo, você já vai poder botar 75, 76, porque são ectomorfos diferentes. Existe diferença do biotipo e é bom você ter essa análise. O paciente, o exame do paciente, ele não começa quando você está preparando ou posicionando ele. O exame do paciente começa quando você observa ele. Você observou o paciente, o seu exame começa ali. Você pegou a ficha do paciente, você já fez análise do paciente. Você já analisou o paciente por completo. Eu vou falar sobre foco fino e foco grosso. Você já analisou o paciente por completo e você já tem noção. Agora, também existe outro ponto de diferença para a determinação de KV. Você vai fazer esse exame aonde? Você vai fazer esse exame no book ou você vai fazer esse exame em técnica livre? Rasta, o que é o exame de técnica livre? Exame de técnica livre é o exame onde o paciente, a estrutura que vai ser estudada, ele tem contato direto com o RI. O RI é o chassi. Ou você pode observar que a estrutura daquele paciente como é que eu posso dizer? Eu olhei um negócio que me distrai. A estrutura do paciente, ela vai ser o quê? Membro superior, membro inferior, vai ser região do tronco. Qual vai ser a estrutura daquele paciente que eu vou examinar, que eu vou estudar? Aí vai partindo para o pressuposto que esse meu paciente vai fazer exame de mão. Então eu sei que a constante que eu vou usar é uma constante mais baixa. Rasta, e se eu for fazer a mão desse paciente no book mural? Tem como? Tem. Agora você sabe que você vai precisar atravessar a estrutura do paciente, vai precisar atravessar a gradiente difusora para chegar no RI. Então a constante aumenta, o KV ele aumenta. Agora vai. Quanto maior o KV, mais cinza fica esse meu exame. Você tem um KV mais alto e quanto mais você vai aumentando o KV, mais vai ficando cinza. Porque nós temos diferença de densidade. Agora, às vezes eu preciso associar justamente isso aqui, o meu KV com o meu MA. Em alguns lugares, o MA ele é conjugado. Ele é conjugado literalmente porque em alguns lugares o MA e o MAS eles andam juntos. Então, automaticamente, quando você altera o MA, em alguns aparelhos você altera o MAS também. Tem aparelho antigo que você bota o MA. Em outros aparelhos você tem algo chamado que é foco. Então, em alguns aparelhos, tem um aparelho mesmo que eu trabalho, que você coloca o MA, coloca o KV e coloca o MAS. Rasta, e esse MA desse aparelho que você trabalha, ele vai servir para quê? Esse MA do aparelho que eu trabalho, ele vai definir a potência do aparelho. Por que, Rasta? Muito simples.
Porque nós temos isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, porque nós temos algo interessante que é justamente isso aqui. Deixa eu chegar aqui, duplicar e apagar isso aqui para vocês verem. Tem aparelhos que acontece muito, e não é pouco, acontece muito de ter o que no aparelho de lá tenho. Deixa eu botar aqui para vocês. Tem aparelho que o MA, ele entende como foco. Aí você começa a captar o quê? Que nós temos dois tipos de foco. Quais são os dois tipos de foco que nós temos, Rasta? Nós temos foco fino e nós temos foco grosso. Gravou? Foco fino e foco grosso. Aí você vai. Rasta, qual é o método que você utiliza para identificar o que é foco fino e o que é foco grosso? O foco fino geralmente é utilizado para exames. O foco fino é utilizado para exames em técnica livre. Então, a primeira coisa que você tem que gravar, técnica livre. O foco grosso geralmente é utilizado para exame no book. Por quê? Porque o foco fino eu preciso de uma base menor. O foco grosso eu preciso forçar o aparelho um pouco mais. Então tem essa diferença. Outro ponto que você precisa entender. Existem escalas para o foco. Então o foco fino eu tenho 50, 100, 150. O foco grosso eu tenho acima de 200. Então, todas as vezes que eu coloco 50, todas as vezes que eu coloco, cadê aqui? Todas as vezes que eu coloco 50, todas as vezes que eu coloco 100, todas as vezes que eu coloco 150 no meu foco, eu estou dizendo para o aparelho, essa potência vai para uma estrutura de técnica livre. Quais são as técnicas livres, Rasta? As técnicas livres são mão e dedos da mão, punho, antebraço, cotovelo. Membro inferior. Membro inferior, você tem pé, calcânio, tornozelo, perna e joelho. Rasta, por que não húmero e por que não fêmur? Porque o húmero e o fêmur depende muito do paciente. Porque assim, ó, rolou até uma brincadeira, né? Lá no aulão presencial, do seguinte, cara, tem gente que tem a perna de grilo. E o que é a perna de grilo? A perna de grilo é aquela perna fina. Então, o que acontece? Imagine só o paciente que tem a perna fina, você consegue fazer ele em técnica livre, de boa. Agora, o paciente que tem uma perna mais inchada, mais robusta, mais uma coxa na realidade, mais robusta, você tem muita coisa para penetrar ali, muito tecido muscular e muita gordura, ou em alguns casos, mais músculo, ou em outros casos, mais gordura. Aí você vai pegar esse paciente, para fazer técnica livre, o exame vai sair uma merda. Vai prestar, pô. Não vai prestar. Você precisa, o Ricardo estava lá presencialmente, se lembra disso, você precisa identificar o seu paciente. Criança você tem como utilizar foco fino, tipo criança de, sei lá, até 1 ano. Você tem como utilizar foco fino para tudo, porque a maioria dos 99,9% dos exames você vai fazer em técnica livre. Agora, se você pegar um adolescente para cima, ou então você pegar e fazer aquelas crianças adultas, né? Porque ela tem idade de criança, mas o biotipo dela já é de adulto, você não vai conseguir fazer em técnica livre.
Joelho, qualquer exame, na realidade, você pode fazer em técnica livre. Ou você pode fazer em book. Agora, claro, para exames que precisam fazer em book, você fazer em técnica livre, você vai forçar demais o aparelho. E vice-versa também. Então não tem necessidade de você forçar o aparelho. É simplesmente quando o bom traje e quando os engenheiros eles determinam sobre o aparelho, ó, você vai ter que pegar no aparelho, vai ter que botar esse exame para fazer em técnica livre. É para melhorar a qualidade de vida do aparelho. É para criar uma durabilidade mais sobre o aparelho. Então você tem estruturas que vai precisar forçar mais. E tem estrutura que você vai precisar forçar menos. Você não pode, de maneira nenhuma, ficar forçando o aparelho desnecessário. Tá? Então, algo que eu sempre falo, e esse estudo de hoje, essa base de hoje, ela serve muito para você evitar até repetição de exame. Porque, cara, é chato demais você ficar toda hora repetindo o exame do paciente e isso não traz qualidade de vida para o seu paciente. Não traz. Então, foca muito em gravar isso aqui, tá? Então, finalizando aqui a questão do MA. O MA em si, você vai definir a tonalidade, ou seja, você vai definir se ele vai ficar mais escuro ou você vai definir se ele vai ficar mais claro. Se você aumentar demais o MA, você vai automaticamente escurecer a imagem. Quanto mais você aumenta, mais escurece. Algo que eu trouxe de exemplo, que vocês vão ver lá na frente muito, é o nosso cargo-chefe, que é o exame de tórax. Você vai entender quais são as estruturas que precisam aumentar o MA, quais são as estruturas que precisam aumentar a KV e quais são as estruturas que você precisa botar os dois no mesmo patamar, porque acontece muito isso, tá? Então, é o que está aí escrito. Eu não gosto muito de slide, porque o slide mais você consegue ler e você ficar apenas repetindo, não gosto. Mas eu fiz esse slide para vocês, eu vou dar esse slide para vocês, tá? Isso, Thaís. O exame técnica livre e a placa fora do book. Outro ponto. O MA, a quantidade de elétrons, que é o que eu falei antes, você vai determinar para o aparelho a quantidade de elétrons que você precisa para aquela imagem. Outro ponto relacionado a aumentar o MA, que é o que eu já falei, só estou repetindo aqui. Mais elétrons atingem o ânodo, mais fotos são produzidos e aumenta a densidade da imagem, ou seja, a imagem fica mais escura, que é o que eu acabei de falar aqui. Então você precisa entender aonde você vai deixar a imagem mais escura. Você precisa entender aonde você não precisa deixar a imagem tão escura. Vou falar sobre isso. Relacionado ao tempo, é o tempo em que vai aquela produção de elétrons durar em direção ao paciente, ou seja, a radiação primária. Só que você tem que tomar cuidado com essa radiação primária, que é a imagem, que é a radiação que sai da ampola e vai para o paciente. Por quê? Porque a radiação primária, ela tem um alvo. A radiação secundária, ela não tem. E a radiação secundária, ela depende muito da radiação primária. Então, se eu coloco quantidade de kVMAs desnecessário, eu estou aumentando a questão, a quantidade de radiação secundária. Porque a radiação primária, ela vai para o alvo de estudo, ela vai para o seu campo de estudo. A radiação secundária, não. Ela vai pegar e vai para onde for. Um ponto que vocês também precisam entender é que a radiação não faz curva, mas ela tem, sim, um direcionamento. É por isso que, para exames que você faz, eu falei isso até na aula passada, não foi? Para exames que você faz em arco cirúrgico, você precisa utilizar os EPIs corretamente. Por quê? Por causa da radiação secundária. Para o exame que você faz em leito, beira-leito, você precisa manter 2 metros de distância. E não é 2 metros de distância do paciente, é 2 metros de distância da ampola. Porque quanto mais distante você está, menos você é atingido pela radiação secundária. Tá certo? Aí vai
Deixa eu ver isso aqui, vocês leem depois, tá certo? Não tem necessidade agora. Agora vem o comportamento do trio na prática. Ô Rasta, juntando o KV, o MA e o MAS, qual é a minha base sobre isso aí? Qual é o meu modelo de exemplo que eu botei sobre isso aí? A gente vai entender o seguinte, que você vai aumentar o KV, você vai entender que você vai ter mais penetração, você vai ter menos contraste. Se você tem menos contraste, você tem mais escala de cinza, tá? Porque no exame você tem escala de cinza, você tem um branco e você tem a parte escura. Você tem o rádio opaco e o rádio transparente, que vocês ouvem muito falar em sala de aula sobre isso, rádio opacidade e rádio transparente. A escala de cinza vocês vão ver daqui a pouco o que é, aonde entra. Eu vou explicar tudo isso a vocês. Agora, se você aumentar o MAS, você tem ao tom mais escuro. Você aumenta a dose e não altera tanto o contraste. Uma pergunta que até Ricardo tinha me perguntado, né? Ricardo tá aí. Ricardo tinha me perguntado no evento presencial que nós fizemos. Rasta, se a imagem sai granulada, você aumenta o MAS. A imagem está granulada, você vai aumentar o MAS. Você aumenta o MAS para retirar a granulação da imagem. Isso é fato. Isso é fato. A sua imagem, ela precisa ter qualidade. E o S aumenta o risco do movimento. É muito ruim, porque hoje em dia, graças a Deus, você não precisa colocar mais o S. Mas um exemplo, se você aumenta o tempo, o que acontece se você aumentar o tempo? Você entende que o paciente vai ficar muito mais exposto. Além do paciente ficar muito mais exposto, você pode perder o movimento dele. Mas todo movimento, ou todo tempo de radiação, ela não dura muito. O tempo de exame que dura muito é tomografia, que é a radiação ionizante também, e a ressonância magnética, que trabalha com magnetismo. São exames que duram. Agora, raio-x é muito rápido, porque o tempo que a radiação ela sai da ampola e vai para o paciente é questão de milésimos de segundo. Agora, você tem uma pergunta que a galera sempre fazia, não sei se vocês têm dúvida sobre isso, mas eu já falo. Rasta, a radiação ela fica na sala? Não, a radiação ela não fica na sala, como muita gente tem dúvida, muita gente pergunta. O que fica na sala é magnetismo, é na sala da radiação, ou da, como é que fala? Da ressonância magnética. O magnetismo fica na sala, mas radiação não fica. Tem uns aparelhos que aparece lá, você prepara, dispara, aí aparece lá 10 segundos para contagem. O que é esses 10 segundos para contagem? É o tempo em que a ampola está esfriando, não é o tempo em que a radiação está no ar. Eu já vi muita gente, é caso da risada, mas é caso sério. Tem gente que prepara, dispara e fica lá. Aí pergunta, tá falando que aí, velho, vai posicionar, vai tirar o paciente, ou vai alterar o posicionamento. Aí a galera fala assim, não, professor, tô aqui esperando os 10 segundos da máquina. Pra quê? Pra quê? Radiação se dissipa muito rápido. Aqueles 10 segundos é o tempo em que a ampola vai esfriar, porque ela esquentou para uma alta produção de elétrons, ela esquentou demais. Então, depois que ela esquenta, ela precisa fazer o quê? Ela precisa esfriar. E é nesse ato que ela esfria que você justamente vai ter esse time. É muito rápido, gente. Não é 10, 20, 30, 40 segundos, como a galera fica pensando, não. Porque se fosse assim, você teria que andar de avental de chumbo o tempo todo. Tá vendo que tem gente com dúvida? O Chay falando aí, eu sempre tive essa dúvida. Você tem que ficar com avental de chumbo o tempo todo. É a mesma coisa. Na sala da ressonância magnética, você não pode entrar com metal de jeito nenhum. Só se o aparelho estiver desligado. Aí, se o aparelho está desligado, travou o magnetismo, não produz mais magneto e tá tranquilo. Mas radiação, pô, não existe isso, não. Não existe. Vamos para o próximo.
tópico que é como definir o parâmetro ideal para cada imagem. Isso aqui, pai. Ó Belém do Pará aí, Estúdio Vogue, Belém do Pará. Então o que acontece? Como definir o parâmetro ideal para cada imagem? Aí você tem o princípio, o que você vai considerar e o ajuste, que é ponto a ponto que eu venho falando passo a passo. Passo a passo. Então você tem o princípio, não é decorar números. Porque muita gente pensa que é decorar números. Muita gente pensa mesmo que é decorar números. Ah, eu preciso gravar constante. Então vou decorar. Não é decorar números, não existe isso. Você ter o parâmetro ideal, você precisa captar o estalo. Eu sei que na escola, muita gente aprendeu na escola o seguinte, esse parâmetro aqui, 2 vezes E mais KV. O que é esse E? É a espessura. A espessura. Só que tem um porém. Imagine, a realidade é o fator. Você não vai ficar lá com a régua medindo a mão do paciente, punho do paciente, antebraço do paciente, você não vai ficar. Não vai ficar, tá? Então o que acontece? Na teoria, diz assim, você vai ter que pegar o paciente, utilizar a régua, medir o paciente, aí calcular 2 vezes espessura mais KV. Esse KV é a potência mínima do aparelho. Só que o Rasta, Ricardo, como eu já disse, eu não gosto de ensinar os meus alunos aquilo que eles não irão utilizar. Não é que eu esteja ensinando a vocês de maneira incorreta. É que eu estou poupando o meu tempo de dar aula e poupando o tempo de vocês em aprender. Por quê? Porque tudo que você aprende aqui com o Rasta são coisas que você vai ver na prática. O Rasta. E isso acontece só onde? Só acontece aqui com o Rasta, papai. Só acontece com o Rasta, mas é a realidade. Eu brinco, resenho, mas é a realidade. Eu não vou pegar para os meus alunos e vou ensinar ele coisas que ele não vai utilizar. Eu foco muito naquilo que você vai utilizar, naquilo que você vai aprender. Tá? É fundamental para mim. Aí, o outro ponto. O que é que você vai levar em consideração? A espessura da região, o tipo de tecido, que é fundamental. Você precisa identificar se aquilo ali que está no paciente é gordura. Não vá perguntar, pelo amor de Deus. Eu me lembrei aqui de uma resenha muito braba. Gente, uma hora passa rápido, já vai acabar a live já. Eu peguei aqui algo muito brabo, Fábio. Teve uma paciente, olha a gafe. Teve uma paciente que ela era gordinha, avantajada em tecido adiposo, né? Que a gente fala avantajada em tecido adiposo para não falar que é gordura. E essa minha paciente, ela chegou e automaticamente eu fui um pouco deselegante, entre aspas. A minha sorte foi que eu sempre fui safo, né? Aí eu cheguei para paciente e falei assim, a senhora tá gestante? Ela, não, meu filho, levantou a barriga e falou, isso aqui é gordura. Isso aqui é gordura, Eu falei, minha senhora, não. Aí qual foi a questão que eu falei? Falei, não, minha senhora, eu só tô perguntando mesmo que é parâmetro. A gente tem que perguntar para todos os pacientes se tá grávida, se não tá. Toda segunda-feira nós estamos aqui, Lari. Toda segunda-feira, esse mesmo horário. Aí aconteceu outro porém também, olha como são as coisas, por essa questão de gravidez. Chegou uma paciente, eu olhei para o paciente toda grandona, aí tava ela e uma moça do lado. Aí eu perguntei a ela, senhora, a senhora tá gestante? Aí a mãe dela me olhou assim com a cara enfesada. Eu falei, o que foi, senhora? Ela, minha filha tem 12 anos. Eu falei, minha senhora, pelo amor de Deus, eu não sabia que sua filha tem 12 anos, sua filha desse tamanho. Eu não sabia mesmo, me perdoe. Eu sempre procuro pensar rápido. É isso aí, sempre procuro pensar rápido para não levar gafe de paciente, tá? E por último, é o ajuste da combinação entre KV e MAS. É esse ajuste aí que você precisa ter noção para você botar a imagem sair perfeita.
Já teve vez de eu perguntar idoso se idoso estava grávida. Mas eu perguntei na resenha, né? Chegou a senhora de 80 anos, eu falei, senhora, esse raio-x que a senhora vai fazer, não tem como botar o avental de chumbo. Então, eu preciso perguntar a senhora se a senhora está gestante ou a senhora de 80 anos. Ela disse, porque 10 anos. Mas eu falei, mas na resenha, isso aí já. Aí vem um exemplo que é o exame de tórax. O exame de tórax, eu preciso de quê? O que vai definir quando a imagem, isso, quando a imagem fica granulada, aumenta o MS. Perfeito, Thay. Isso mesmo. Já anota, viu? É o exame de tórax. Você aumenta o KV e diminui o MS. Por que eu vou fazer isso? Pelo seguinte fator. Bora para a prática. Bora para a prática aqui. Fazer minicurso eu faço direto minicurso. Faço direto minicurso. A gente passa. O último minicurso que fez durou 4 horas. Ou foi 6 horas. Foi top demais. Mas vamos lá para um ponto prático para vocês pegarem. Algo muito interessante que vocês vão ver agora na prática é entender qual é a necessidade de você utilizar o KV, qual é a necessidade de você utilizar o MAS da maneira correta, e eu foco muito em tórax pelo seguinte fator, porque o exame de tórax é um exame muito complexo, mas que precisa ser muito estudado. Você precisa se desenvolver porque o exame de tórax é o cargo-chefe da radiologia. Aí vamos lá. No exame de tórax, o que é que você vai ver? Você vai ver região de osso e você vai ver região de ar. Não existe outra coisa no pulmão. Ah, tá. E borda muscular, né? Bota aqui. E borda muscular. Borda muscular. Então, o que acontece? Não existe outra coisa. Vai para o YouTube essa aula. E o material eu vou dar para vocês. Esse material que vai para vocês, tá? Então, não existe outra coisa. No exame de tórax que você vai ver osso e vai ver borda muscular e presença de ar. Aí você entende. Raio-x de tórax. Qual é o foco do paciente? Ou qual é o foco do médico? 99% dos casos, raio-x de tórax, o médico quer verificar pulmão. 99% dos casos. Ô Rasta, mas eu vi um médico que ele queria ver costela. Geralmente, quando ele quer ver costela, ele pede oblíquas de tórax, que é OAD, OAE, OPD, OPE, que é oblíqua anterior direita, oblíqua anterior esquerda, oblíqua posterior direita e oblíqua posterior esquerda. Mas, geralmente e principalmente, uma coisa que eu vou falar com vocês, pós-carnaval tá vindo aí. Pós-carnaval tá vindo aí. Então acontece muito pós-carnaval, não sei se você já percebeu, que pós-carnaval acontece muita patologia pulmonar, questão respiratória. Então, vai pular carnaval, pule. Agora, beba com moderação, use preservativo e não beije qualquer boca. Aí vai. Todos os materiais daqui do Rasta, todas as aulas do Rasta vai ter material, o Rasta vai dar material para vocês. A única aula que dá material de graça, aula de graça é o Rasta, pô. É o Rasta. Aí eu peço a vocês, divulga a aula do Rasta, gente. Me ajuda. Porque eu conto com vocês. Aí vai outro ponto. O médico quer verificar pulmão, tá? Ele quer ver pulmão. Então, Rasta, quais são os pontos que o médico quer verificar? Quando o médico solicita raio-x de tórax, ele quer verificar isso aqui, pulmão direito, pulmão esquerdo e geralmente a área cardiotorácica, tá? A área cardiotorácica. Só que aí me tira uma dúvida. O ar, ele precisa estar muito escuro? Não, claro que não. Por quê? Porque já é uma área escura. Então o pulmão, ele não precisa estar muito escuro. Automaticamente, eu não preciso de muito MS. Por quê? Porque o ar já é escuro por vida. O que é
a presença de ar. Rasta a presença de ar é simplesmente a radiação, ela tem facilidade para ultrapassar. Fato. Aí o que acontece, e o que eu falo com vocês muito aqui, reduz o MAS. Reduz o MAS, porque já é uma área que tem grande facilidade para ultrapassar a radiação. E você vai fazer o quê? Vai aumentar o KV. Você reduz o MAS e aumenta o KV. O KV. Rasta para um raio-x de tórax. Você consegue fazer quanto? Eu consigo, para um raio-x de tórax, fazer um raio-x com 4,5 de MAS. Eu consigo. Eu faço direto. Direto. Um raio-x de tórax com MAS de 4,5. Faço. Agora, claro, eu vou precisar de KV. Por quê? Porque KV é penetração. Então, é a estrutura do paciente. A estrutura do paciente. Se o paciente é gordinho, se o paciente é magrinho, se o paciente é fortinho, se o paciente é isso, se o paciente é titela, capa do Batman. É, pai. É. Então, você não tem necessidade de potencializar o KV. Ou de potencializar o MAS. Você potencializa o KV de acordo com a largura do paciente. Se o paciente é um paciente extenso, aumenta o KV. Se o paciente é um paciente magro, diminui o KV. Agora o MAS, pai, não tem necessidade. O ar, ele tem fácil poder de penetração. Captou? Aí vem. Bora lá? Região abdominal. A região abdominal, que aqui geralmente você quer ver. Você quer ver se o paciente ele tem constipação. Você quer ver a alça intestinal. Você quer ver, às vezes, algum tipo de, sei lá, alguma questão, tumor. Você tem como ver tumor. Agora, qual é o meu foco do abdômen? É por isso que existe dois tipos de abdômen, dois tipos de raio-x de abdômen. Nós temos o abdômen agudo. O que é o abdômen agudo, Rasta? E nós temos o abdômen simples. Qual é a diferença? O abdômen agudo, você faz 3 tipos de abdômen. Você faz abdômen em ortostase, quase a falar ortostase. Você faz abdômen em ortostase, abdômen em decúbito e você faz o exame de tórax. Aí você tem a visão da região mesogástrica, epigástrica e hipogástrica. Mas o que vai diferenciar é justamente o peristaltismo. Porque o peristaltismo, que é o movimento involuntário, quando o paciente está deitado é uma coisa, quando o paciente está em pé é outra coisa. Tá? Mas o foco do paciente é você fazer a análise completa do paciente. É você analisar ponto a ponto do paciente. Para abdômen, eu aumento o KV ou diminuo o KV? Para abdômen, eu aumento o MAS ou eu diminuo o MAS? Diga aí, papai. Fala aí, papai. Fala com Rasta. Vocês são melhores. Para abdômen, eu aumento o MAS e proporciono o KV. Por que eu vou proporcionar o KV? Porque KV depende do biotipo do meu paciente. Eu dependo do meu biotipo do paciente. Agora eu vou aumentar o KV porque eu preciso escurecer. Deixa eu ver se eu consigo escurecer aqui para vocês terem noção, gente. Noção. Eu não sei se eu vou conseguir escurecer aqui, eu acho que não. Mas para você ter noção. Acho que eu consigo aqui. Então é como se fosse isso aqui, ó. Você pega o abdômen do paciente e faz isso daqui, ó. Ó, você está escurecendo. Aqui é como se você estivesse aumentando o MA. Aqui é como se você estivesse com o MAS baixo. Então você está com o MAS baixo,
você está aumentando o MAS. Agora, algo que eu quero que vocês foquem nessa brincadeira aqui que a gente está fazendo é nisso aqui, ó. Foca nesse ponto aqui. Deixa eu botar aqui. Foca aqui para vocês entenderem o que eu quero que você foque. Eu quero que vocês foquem nisso aqui, ó. Justamente. Opa, deixa eu botar aqui. Deixa eu tentar botar o foco aqui. Aqui foi. Ó, foca nisso aqui. Ô, Rasta, o que é isso aí? Isso aqui parecendo um M é a alça intestinal. Agora perceba quando você faz a edição do contraste, que é justamente melhorar, aumentar ou diminuir o KV, isso aqui, ó, KV reduzido. Agora, olha como está aqui o KV aumentando, ó. Você está aumentando o KV. Olha como a alça intestinal está saindo melhor. Captou? Olha como a alça intestinal ela está criando muito mais ênfase. A alça intestinal ela está criando muito mais visualização. Bota assim, muito mais visualização. Você está potencializando a alça intestinal. Você está potencializando. Tá certo? Falta 2 slides para a gente terminar. A gente já vai terminar. Então, você consegue visualizar mais. Eu vou circular alguns pontos aqui para vocês conseguirem identificar e você treinar seu campo de visão. Então, você tem aqui a região perto do ânus, aqui já você tem aqui a região. Ó, isso aqui tudo é gases. Você tem a bolha gástrica aqui e você tem um pouco do pulmão. Olha o que vai acontecer nesses pontos daqui se você aumentar ou diminuir o MAS. Aí eu vou chegar aqui e vou diminuir o MAS. Vamos lá diminuir o MAS para ver o que acontece. Aqui, cadê? Vou diminuir o MAS, ó. Diminuir o MAS. Olha o que acontece. Agora eu vou aumentar o KV. Ó. Tô aumentando o KV. Olha como as partes vai criando mais destaque. Muito mais destaque. Entendeu? Ó, você vai aumentando e vai criando muito mais destaque. E qual é o fundamento disso, Rasta? O fundamento disso é justamente essa parte final que nós estamos entrando. Lá ele 1000 vezes. Essa parte final que nós estamos entrando aqui, que é esse ponto, o ajuste de exposição. Se a imagem ficou clara, o que acontece? Se a imagem ficou escura demais, o que, é que você vai fazer? Se ficou borrada, se ficou ou se perdeu o contraste, e se não penetrou direito. Então você analisa todos esses pontos e cria ênfase. Você cria ênfase para o seu exame. Você faz... Gente, ó, se você memorizar esses pontos, seu exame se torna muito maior. Muito maior. Tá? Então, o que acontece? Faz algo de qualidade. Faz algo de qualidade que você vai além. E se você faz algo de qualidade, você consegue ir muito mais além. Fechou? Então, vamos lá para um ponto que interessa muito. E aí, o que vocês acharam da aula? Estamos chegando no final, pá. Estamos chegando no final da aula. Segunda-feira que vem, quem é que vai estar comigo? Quem é que vai estar comigo no segunda-feira que vem? Quem é que vai estar com Rasta segunda-feira que vem? E aí? Quem é que vai estar com Rasta segunda-feira que vem? Me diga aí. Ô Rasta, você vai estar comigo? É, eu quero vocês comigo segunda-feira que vem, pô. Segunda-feira que vem tem aula, tem material, tem tudo. Então, o que acontece, ó? Eu vou liberar para vocês o código da live agora. O código da aula agora. Fran, senti sua falta lá no intensivão presencial, hein? Senti sua falta. Então, o que acontece? Bora lá? Código da live
Qual será o código da live hoje, Rasta? Gente, eu tô aqui suando frio, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Bora lá para o código da live? Qual será o código da live, Rasta? Olha o código da live aí. Rasta 40. Rasta tudo junto 40. Rasta 40. É o código da nossa live de hoje. Rasta 40. 40. Rasta 40. Rasta tudo junto. Ô Jumax, escreve aí Rasta 40 para eu deixar fixado aqui pro povo escrever. Então, pra galera que tá chegando, que não sabe onde seria esse código, me chama no... Isso, desse jeito aí, ó. Rasta 40. Tudo junto, tudo junto. Tudo junto. Rasta 40. Tudo junto. Letra maiúscula, clique a letra maiúscula. 40, tudo junto. Tudo junto. Agora, ó. Outro ponto que eu vou falar com vocês também. Para preencher o Forms, Rasta, como é que eu faço? Você vai entrar lá no grupo. Entra no grupo e eu vou estar colocando para vocês lá, né? Juntamente com o pessoal do suporte, tudo certinho lá para vocês colocarem, para vocês preencherem. Agora, pelo amor de Deus, gente, preste atenção. Com 48 horas para sair o certificado, tá? São 48 horas para sair o certificado. Não é da noite pro dia, gente. Porque às vezes a galera pensa que o nosso certificado, para quem sabe, é muito criterioso. Tá certo? Então, assim, vê lá direitinho, para preencher tudo certinho, preencher tudo da maneira melhor. Tá bom? E o demais é isso. Cadê o beijo do Rasta? Beijo do Rasta e até a próxima. Fui! Ain't no regular F-150, bitch, a fucking rapper. Yeah. No capper, street nigga, not a rapper. Business, I'm Mr. Body Catcher, Slaughter Gang, Soul Snatcher. Ain't no regular F-150, bitch, a fucking rapper. Yeah. No capper, street nigga, not a rapper. Business, I'm Mr. Body Catcher, Slaughter Gang, Soul Snatcher. Ain't no regular F-150, bitch, a fucking rapper. Yeah. No capper, street nigga, not a rapper. Business, I'm Mr. Body Catcher, Slaughter Gang, Soul Snatcher. Ain't no regular F-150, bitch, a fucking rapper. Yeah. No capper, street nigga, not a rapper. Business, I'm Mr. Body Catcher, Slaughter Gang, Soul Snatcher. Ain't no regular F-150, bitch, a fucking rapper. Yeah. No capper, street nigga, not a rapper. Business, I'm Mr. Body Catcher, Slaughter Gang, Soul Snatcher. Ain't no regular F-150, bitch, a fucking rapper. Yeah. No capper, street nigga, not a rapper.